Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17 diz assim: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, essa era a pregação que Jesus veio falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Versículo 18: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, aleluia, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhe, ó, Jesus falou: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o João, o seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, o Zebedeu. Eles estavam consertando as redes, e Jesus os chamou. E eles, quem? O Tiago e João, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram a Jesus. Aqui um trecho, até aqui, igreja. Acho que a maioria das pessoas deve conhecer essa história, que quando Jesus está iniciando, porque muitas vezes a gente pensa que Jesus começou, chamou os 12 discípulos e foi, mas não, ele foi chamando alguns. E nesse lugar ele chama primeiro Pedro e André, que estavam ali. Eles largam as redes e começam a seguir Jesus. Aí mar, um monte de barco de pesca, tem ali outros rapazes, que também eram os pescadores, que também trabalhavam com pesca, que é João e Tiago. Acho que a gente não sabe talvez, a maioria das pessoas, o nome dos 12 discípulos, mas três a gente conhece: Pedro, Tiago e João. Esses dois aí é o Tiago e João, que a Bíblia ele descreve como os filhos de Zebedeu. E se você é um leitor, você já deve ter ouvido esse nome Zebedeu, porque fala assim: e Jesus estava subindo ao monte, que ele ia se transfigurar, subiu com ele Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Você vai encontrar várias mesmo, principalmente no livro de Mateus, referências ao Tiago e João, mas não falando Tiago e João, falando os filhos de Zebedeu. Não é engraçado? A gente até tem um filme lá, os dois filhos de Francisco. Aqui é os dois filhos de Zebedeu. E você vê que quando Jesus chama os dois, o Tiago e João, o escritor relata que os dois estavam arrumando as redes junto com o seu pai. Às vezes a gente não entende algumas coisas, porque o resultado na nossa vida às vezes é mais importante. Qual era o resultado positivo de um pescador? O peixe. Então talvez o Tiago e João podiam falar: pai, não faz sentido a gente arrumar a rede, vamos para o mar, vamos pescar, vamos ganhar o dinheiro. Porque mesmo que a rede esteja com um buraco, se a gente ir lá no mar, a gente pega, 80% dos peixes. E se eu pego 80% daquilo que eu deveria pegar, já me sustenta, e se já me sustenta, tá bom. Não é a mentalidade de hoje? Eu vou fazer, mas não dá 100%, mas beleza. Não é perfeito, mas dá para ir levando. Tem até a expressão levar com a barriga, fazer mais ou menos. E essa mentalidade de não fazer completo, não ser 100%, acabou afetando nossa vida espiritual. Zebedeu ele vem passar uma ideia, um princípio que muitas vezes nós perdemos com o tempo na igreja. Ele fala: não, a gente não sai daqui, a gente não vai para o mar,
se não arrumar, se não parar e arrumar essa rede. E é engraçado que a Beatriz, ela falou no começo, vamos parar e vamos refazer o vaso. Eu não combinei com ela, numa conversa no carro, eu falei, o que você vai abrir? Ela falou, vou abrir sobre arrependimento. Eu falei, eu vou pregar isso sobre arrependimento também. Deus, ele vai juntando as peças. E Zebedeu, ele passa ali essa lição para os filhos dele. Você não vai apenas querer o resultado, você vai querer os princípios que o Senhor dá para você. A gente tem que entender o que é arrumar as redes. Arrumar a rede é muitas vezes a gente parar e sabe fazer aquela autoanálise, se olhar, colocar na frente do espelho e ver o que eu estou fazendo da minha vida, como que eu estou agindo, como eu sou como pai, como um filho, como eu sou como um esposo, como uma esposa, um funcionário, como sou eu como um filho de Deus, como um cristão. Porque às vezes a gente só quer viver, só quer fazer, vamos lá, mais um culto, vamos lá, a gente canta, a gente abre a porta, a gente faz, e a gente quer o resultado. A gente quer sair da nossa casa e trabalhar, ganhar o nosso sustento, vir para a nossa casa, comprar aquilo que nos satisfaz, e vamos viver, e a gente está tendo o resultado. Mas esse resultado é perigoso. Olha a nossa geração. Olha a nossa geração. Como pensar na geração dos nossos avós ou bisavós? Qual era o maior escândalo das gerações, daquela geração? Eu converso com meus avós, com meus avós, eles falam, nossa, o escândalo daquela época era alguém pegar e falar assim, olha, o fulano de tal lá, ele assistiu a televisão. A igreja olhava assim, ele assistiu a televisão, eu não acredito, não é quem é mais conhece. Meus pais estão aí, não era o escândalo. A menina lá, a jovenzinha, ela usou uma calça comprida, isso era um escândalo. Ela cortou o cabelo, olha os escândalos. Agora vamos pegar os escândalos da nossa geração. Ai, se o escândalo fosse só cortar o cabelo nesses dias. Quais são os escândalos dos nossos jovens? O que nos escandaliza? Por que isso parece que ficou tão grave hoje em dia e parece que tudo é normal? Porque a gente parou de parar na praia e arrumar as redes. E a gente só quer resolver o problema, só quer viver, mas a gente não para e arruma os princípios. E quando a gente não vive pelos princípios, toda a casa cai. Porque se você não está firmado na palavra do Senhor, a casa não para. O vento, a chuva derruba a casa. Então a gente fala, nossa, hoje em dia é difícil as escolas, as más influências, os amigos e não sei o que, e a gente acha que o problema é lá fora, mas o problema não está lá no mar, o problema está em mim que não arrumo minha rede. Hoje o Senhor está nos parando para nos falar, arruma a rede, aí você vai conseguir levar os seus filhos até Jesus. Aí você vai conseguir ter esse relacionamento com Ele, porque Tiago e João só foram seguir Jesus depois que arrumaram as redes. A gente fala, eu queria tanto que Jesus fizesse essa obra. E eu tenho esse desejo, muitas pessoas, que eu falo, Jesus, transforma a vida daquela pessoa, como eu queria que aquela pessoa viesse para o teu caminho, Jesus. Não é verdade? Quantas pessoas que eu olho assim e falam, Jesus, eu queria tanto, Senhor, que o Senhor me desse uma palavra, eu fosse lá, falasse essa palavra para ela, essa pessoa pegasse essa palavra, fosse transformada e seguisse o teu caminho, a vida dela seria tão boa, mas não está na palavra que eu tenho que falar, está na minha rede que está furada. Jesus, Ele quer nos parar para nos ensinar, arrumar. A gente até foi num congresso, e não falou a mesma coisa de parar e ir lá na tenda, porque a gente é muita correria, é muitas coisas, eu estou muito apressado. Mas o Senhor está dando-nos uns princípios, porque tudo que eu faço, ou tudo que eu deixo de se fazer, que eu fico omisso, ou eu ajo, tudo tem uma consequência, seja boa, seja ruim, seja positiva, ou seja negativa. Você talvez possa falar, não, isso é uma bobeira, não, eu não preciso parar, eu não preciso meditar, eu não preciso rever, e vou continuar porque
está vindo peixe, está funcionando na minha casa. Mas se você faz 60%, 70%, 80% daquilo que o Senhor deu na sua mão, se eu estou fazendo só uma parte, isso não vale, porque o reino do Senhor é binário, é 0 ou 1, é para o ímpar, não há meio termo. Ou é sim, sim, ou é não, não. Ou eu completo o que o Senhor me deu, ou eu não completo. Então o Senhor, Ele está nos chacoalhando, falando assim: hoje eu quero arrumar que você pare, e você reveja algumas coisas na sua vida, e que você não vá mais para o mar com a sua rede furada, com a vida bagunçada. Eu quero que você pare, olhe, e comece a arrumar. E arrumar a rede, ele tem tudo a ver com arrependimento. Porque só se arrepende aquele que se olha e se reconhece. Vou dar 2 exemplos para você: Jonas e Sansão. Eu sei que muitas vezes a gente, por falar muito dos pecados, dos erros dele, a gente tem eles até como uma figura negativa. Mas ambos são homens de Deus. Sansão, um juiz escolhido, antes dele nascer um anjo vem e anuncia, um homem de Deus. Mas o pecado dele, aonde levou? Levou ele a ficar preso, cego, sem força, longe de Deus. Mas um dia ele parou naquela máquina que ele estava empurrando, talvez ali na festa que começaram a zombar dele, que ele tinha que ser um palhaço numa festa, na frente de uma cidade, de um exército. Ele falou: Deus, está tudo errado aqui, Deus, eu quero consertar a minha rede aqui, Senhor. Eu quero arrumar tudo que está errado em mim. Eu quero arrumar tudo aquilo que eu fiz, que eu estraguei, e que o Senhor venha me perdoar. Aí o Senhor faz. Jonas, ele esperou chegar no fundo do mar. Ele esperou chegar no fundo do mar, na barriga de um grande peixe, da baleia, e lá na profundeza ele faz a oração: Senhor, a ti clamo das trevas, das profundezas das trevas. E o Senhor ouviu. Ambos os casos, um estava lá na profundeza do mar, o outro estava lá preso, cego, sem força, sendo humilhado. Agora eu pergunto: era necessário chegar nesse ponto? Eu acredito, isso eu digo eu, que se Sansão, na primeira vez que tivesse se envolvido com Dalila, ele saísse daquele lugar, fosse para um quarto, fosse na casa dos pais, e ele se ajoelhasse e falasse: Senhor, eu estou fazendo tudo de errado, está tudo errado na minha vida, Deus, me perdoa, me ajuda, eu confesso a Ti, eu faço uma análise da minha vida, eu não quero. Ele não precisava perder os olhos, ele não precisava morrer naquela última, quando ele derruba, porque o destino do Senhor, o projeto do Senhor era derrotar os filisteus, e foi cumprido. Mas como foi cumprido? A preço da própria vida de Sansão. Jonas não precisava ir para o fundo do mar, no ventre de uma baleia, passar por 3 dias e 3 noites, com medo lá no fundo. Ele podia muito bem, lá no fundo do barco, já ter se arrependido. Às vezes a gente vai deixando, e quando chega a situação ruim que a gente quer arrumar. Graças a Deus que o Senhor ainda é misericordioso. Eu posso até deixar chegar lá no último estágio, no fundo do poço, mas eu posso hoje me consertar na boa. Eu posso me consertar aqui na beira do mar, com Jesus chamando eu para ir seguir Ele, junto com meu pai, junto aqui, cuidando. Eu não preciso esperar o pior, se hoje o Senhor me dá uma oportunidade. Às vezes a gente tem essa de só agir quando não tem mais jeito. A pessoa vai se levando, é confortável ficar nessa situação. Estava confortável para Jonas. Estou aqui no barco, estou indo para outro lugar, não está dando nada errado, mesmo eu sabendo que eu estou errado, eu vou vivendo. Sansão estava confortável, ele estava com a mulher que ele gostava, tinha ali os seus prazeres, estava vivendo. Mas uma hora a conta chegou. E eu não falo isso, e por favor não me veja mal, como uma voz que é para te acusar, para te apontar, não. Eu sempre aprendo que a palavra primeiro vem para aquele que fala, para o pregador. Então o Senhor está falando comigo, que não é necessário a gente passar hoje à noite, da gente sentar e falar: Senhor, eu quero consertar a minha rede. O Senhor é meu Pai. Como Zebedeu ali ensinou
a João, a Tiago arrumar essas redes. Me ajuda, Senhor, a arrumar essa rede que está furada, que está estragada. Que o Senhor venha me ajudar, Senhor, que eu não saia novamente daqui a fazer os meus afazeres, a trabalhar, a estudar, com tudo errado na minha vida. Que o Senhor venha nos ajudar, nos iluminar, venha nos dar essa sabedoria, essa orientação. Porque Deus, Ele dá um livre-arbítrio para nós, que é maravilhoso. Que é um amor que Ele fala assim, eu deixo você viver. Mas a consequência é você que vai colher, e o Senhor não quer isso para nós. Ele quer como Zebedeu, que parou ali, eu acho maravilhoso, ele parou para arrumar as redes. Jesus, Ele quer uma virada na nossa vida. Eu gostaria de ler com vocês, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 12. Eu já estou encerrando, e a gente vai entender essa palavra. Mateus 21, 12. Quando Jesus, Ele faz uma virada no templo, e Jesus quer virar a nossa vida. Diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. E vendo os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, e os fariseus se indignaram-se. Até aqui, igreja, olha que história. Porque para a gente entender esse contexto, às vezes a gente lê, mas não entende a mensagem correta. Várias vezes eu lia esse texto, ouvia a pregação e entendia que quando Jesus falava covil de ladrões, a minha casa é casa de oração, que estava se referindo a muitas vezes, sabe que as igrejas fazem? Uma barraca de pastel no final do culto. Já viu isso aí? O pregador tem um disco ali e vende no final. Muitas vezes eu lia isso e pensava que era aquilo, que é muito mais fácil pensar dessa maneira. É muito mais fácil eu ler a Bíblia e adaptar para a minha melhor forma de viver. Como eu não vendo nada, então o erro é de quem vende. Mas não, é muito mais profundo isso. Como funcionava naquela época? Quando eu pegava lá um jumentinho, pegava lá uma ovelhinha, melhor dizendo, um cordeirinho, uma pomba, dependendo daquilo que eu tinha cometido, e pegava da minha casa e ia andando com eles. Então todo mundo que me olhava, via eu com o meu cordeirinho andando pela cidade. Então quem olhava falava, olha lá o Tiago, está com o cordeirinho indo para o templo, o que será que ele fez? Concorda que era uma vergonha? Passando na cidade inteira e todo mundo olhando, você devia ser que caminho, você caminhando com a sua oferta de sacrifício. Aí eu chegava até o sacerdote, dava aquele cordeiro, aquela ovelhinha, e ele sacrificava. Então era assim que funcionava. Então há uma lei que fala, se eu moro muito longe, eu podia pegar o meu cordeirinho de lá, vender. Quando eu chegava no templo, eu comprava ali pela região e fazia meu sacrifício, porque o animalzinho não ia aguentar vir de muito longe. Havia essa exceção. Mas o que Jesus mais bateu na Bíblia? A hipocrisia. Então, independente de onde eu morava, eu não queria pegar mais meu cordeirinho e sair andando. Eu olhava assim, se eu sair andando, todo mundo vai saber. Então eu moro do lado, mas eu vou ali e vou comprar, porque eu quero mostrar que eu sou santo. Aí muda ou não muda? Você vê que não era compra, não era vender, era hipocrisia. E pode ver que Jesus toda vez ele falava, fariseu, hipócrita. Jesus estava no meio quando uma pessoa era hipócrita. Até a figueira, uma árvore, quando ela mostrou ter fruto e não tinha, Jesus amaldiçoou, porque a hipocrisia
Jesus ele sempre combateu de frente. E o que nós somos? Se isso não mexe com você, sinceramente mexeu muito comigo. Qual é a imagem que eu quero passar? Eu não estou falando para nós pegar o nosso pecado e ficar passando aqui. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo da hipocrisia. Como eu disse, nós queremos mostrar a minha rede está boa. Eu peguei, olha quanto peixe eu peguei. Mas está cheio de buraco. Eu estou cheio de problema, mas eu quero demonstrar uma imagem boa para as pessoas. Mas chegou uma hora que Jesus entrou naquele lugar. Aleluia, que Jesus entre. Você leu comigo que até em outro evangelho fala que Jesus pegou até um chicote naquele dia. E bateu. E virou as mesas. E você tem que entender o porquê Jesus virou a mesa. Porque ele queria curar aquela geração. Você já deve ter ido em feira. E você já viu, quando está ali um senhor, uma senhora vendendo, e ele leva o filho, o neto para ajudar, que muitas vezes eles ficam ali do lado da barraca, muitas vezes comendo ali debaixo da barraca, ficam ali, trabalham com os pais, mas tem hora que eles param e ficam ali do lado da barraca nas feiras. Agora os filhos de sacerdote, eles estavam aonde? Junto ali com os pais, comendo todo dia dessa hipocrisia. Se um filho come todo dia de uma hipocrisia, ele vai crescer e vai virar o quê? Você acha que a próxima geração de sacerdotes em Israel ia ser o quê? Se todo dia eles sentavam ali e viam uma hipocrisia de perdão de pecado, de arrependimento, que era só um ritual hipócrita. Não havia mais um arrependimento. Então a gente muitas vezes vai vivendo, como eu disse, não quer ser como Zebedeu, sentar e arrumar, e está afetando a próxima geração. Por isso eu disse assim que, por que os escândalos estão mudando? Por que está mudando essa geração? Eu estava conversando um dia com meus avós, numa escola dominical, e minha avó falou assim, antigamente eu não precisava fazer aqueles carnezinhos. Eu chegava e falava que eu era crente. E isso bastava. Eu admirei isso. Eu falei, não acredito que a pessoa vendia para a senhora. Só porque a senhora falava que era crente. Falou, não, mas se você dissesse que você servia a Deus, que você ia numa igreja, que você era certo, isso já bastava, porque não havia um hipócrita. Que eu quero viver numa geração dessa. Eu quero ser essa geração. Que não tem mais o título de servo de Deus, mas que é um servo de Deus, que as pessoas olham e falam, ele não parece mais. A gente não suporta uma pessoa que mostra uma coisa e é outra. Eu tenho certeza que você pode ter o pensamento, gostar do tipo de pessoa que for, mas se a pessoa for falsa, você não quer do seu lado. Uma pessoa falsa não dá para conviver. E muitas vezes a gente quer ser falso exatamente no reino de Deus. Mas hoje Jesus ele quer virar essa mesa. Ele quer tirar essa geração que está debaixo da mesa só aprendendo da hipocrisia. Então quando Jesus virou essa mesa, você vê o resultado. Começou coxo andar, cego enxergar. Começou a ter milagre naquele templo. A hipocrisia tem tirado os milagres de nós. Mas Senhor, eu quero o resultado, o milagre. Mas esse milagre não vai vir. Se a hipocrisia continuar, se o pecado continuar, se o arrependimento não vir na minha vida, se a rede, como eu disse no começo, não for consertada, que o Senhor venha consertar, venha dar. O Senhor está falando porque nos ama. Ele não quer que a gente fique como Sansão, como Jonas. Ele quer que a gente vá numa boa. Por isso que Ele está virando essa mesa, porque Ele quer que a gente mude essa nossa atitude, começando de mim. Ele quer virar e os milagres começam a acontecer. E se você percebeu quando eu li, as crianças, que crianças que eram elas? Que crianças? Os filhos do sacerdote começaram a gritar, Hosana, bendito é o que vem, Hosana nas alturas, bendito és. Eles foram transformados num dia. Tem gente que eu estou pregando há 10 anos. Mas a virada da mesa transformou no mesmo dia aquela geração. Que o Senhor venha virar a mesa do seu coração.
venha virar a mesa da minha casa, venha virar a mesa dessa igreja, venha virar, sabe, a mesa que as crianças, os jovens, não seja mais comendo dessa hipocrisia, mas que venham viver o evangelho verdadeiro do arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento, não existe perdão do pecado sem arrependimento, não existe. Eu posso fazer o que for, eu posso fazer como aquela geração, ir lá pagar alguma coisa escondido, levo escondido e acho. Você viu aquela história? Eu finjo alguma coisa e a pessoa também finge, e a gente finge junto e ninguém... É só uma mentira. Eu não quero viver uma mentira, eu quero viver o evangelho verdadeiro. Eu quero viver o que eles viveram. Os meninos clamavam, Hosana ao filho de Davi. Hosana é o que vem das alturas. O Senhor tem algo novo para nós. Tem um louvor que eu gosto muito, que ele fala assim, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. O perdão de Jesus, ele vem para sarar. Vem sarar uma geração que está vivendo anos, tempos, de uma forma errada. Talvez a gente aprendeu muita coisa errado. Muitas vezes eu falo com meus pais, tantas coisas que a gente fazia e hoje olha assim e fala assim, nossa, eu não faria daquela maneira. Eu mudaria o meu jeito de fazer. E se Jesus está falando, ele está falando com muito amor, porque eu já disse, os fins dos tempos estão aí. E Ele quer nos salvar, Ele quer salvar a nossa casa, Ele quer salvar a nossa vida. Que o Senhor Jesus venha virar o seu coração, essa mesa, e a gente venha a ser transformado no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja.